Utilidade pública. Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo a respeito das mulheres bonitas da sociedade atual e naquele vídeo em específico eu fiz alguns comparativos do nível de manipulação que essas mulheres utilizam, principalmente na questão da beleza física e etc., para simplesmente extorquir os homens e roubar a atenção deles para si. E nesse vídeo que eu vou fazer agora, basicamente eu vou falar a respeito das mulheres medianas da sociedade, porque a sociedade é composta pela a grande maioria de mulheres medianas, porque mulheres lindas e maravilhosas não são o todo e nem mulheres feias, é ali no limbo, mulheres medianas. Vamos lá. Partindo da premissa que a partir de 2015, quando teve aquela porcaria daquela Marcha das Vadias aqui no Brasil, que foi uma piada gigante, a mulherada simplesmente trouxe o feminismo para a sociedade como um ato de revolta, porque na cabeça de ovo delas, elas simplesmente acreditavam, opa, nós estamos sendo desprivilegiadas, os homens são muito privilegiados, tanto nas questões profissionais, nas questões sociais da sociedade, porque não dá para andar sozinha nas ruas, e daí tu pega várias questões sociais ali, né? E daí simplesmente elas começaram a fazer um shaming absurdo com os homens nas redes sociais, humilhando eles, difamando muitos deles, inclusive sem conhecê-los pessoalmente, etc. Daí simplesmente tu pegou, porra, mas por que essa mulherada tá fazendo isso, essa revolta assim gratuita contra os homens? Só que daquele período em diante, a partir de 2015 em diante, você viu que a merda começou a sair. E daí tu analisando os seguintes fatos, assim, com lógica, tu vai pensar, porra, mas como assim, cara? As mulheres são privilegiadas pra caralho, do que elas estão reclamando, que diabos elas estão reclamando? Só que aqui que tá o detalhe, você olhando naquelas pacificações, etc., a maioria daquelas mulheres que tinham era um nível baixo, eram mulheres feias e medianas. Só que aí tu para analisar o seguinte: as mulheres feias da tua sociedade, elas não têm escolha. A escolha delas é simplesmente odiar homens, falar mal de homens, porque essa é uma forma indireta até delas simplesmente ganharem uma validação dos homens. Porque, porra, já que eu não ganho validação dos homens sendo atraente fisicamente, então eu vou conseguir, sei lá, tentar atrair a atração mesmo que negativamente desses homens, para simplesmente eu ter um pouco de validação. E essa é a verdade, só que as mulheres medianas, elas viram, porra, nós temos um pouco de beleza física, então se nós temos beleza física, nós temos que mostrar isso. Não é à toa que a mulherada começou a ser promíscua pra caralho. Tu pega na questão ali, antes de 2015 ali, cara, a sociedade ela tava querendo começar a expandir o feminismo assim, mas só que foi depois de 2015, principalmente ali no governo Temer, que deu aquelas revoltas, aqueles movimentos, etc., a mulherada simplesmente começou, porra, vamos andar de short, quase nua na rua e etc. E o homem que olhar diferente pra nós, esse cara ele tem que ser morto. Esse cara ele tem que ir pra cadeia, ele não pode. Daí foi criada várias leis, né, a favor das mulheres e etc. Uma delas é a lei do assédio. E daí simplesmente vai partir pra premissa que eu quero começar esse vídeo a partir de agora. Vamos lá. Começando com as redes sociais ali, a mulherada ela teve a seguinte escolha: porra, tem filtro aqui, cara. É tipo quando acharam o petróleo, né? Os caras, porra, tá saindo água preta daqui, tem utilidade essa porra. E daí elas perceberam, porra, já que agora nós temos a opção de utilizar filtros e etc. nas nossas fotos e tal, vamos fazer isso. E daí a mulherada simplesmente colocou uma máscara. E daí essa máscara simplesmente não ficou só ali nas redes sociais, porque ali nas redes sociais ela já se considerava uma deusa, porque ela via que as fotos delas estavam bonitas, e daí vinha um monte de gado, de mangina, desgraçado, lá comentar nas publicações dela, dizendo, ai, você é linda, 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 maravilhosa, e daí chovia gado, e tudo que é idade, e esses homens simplesmente iam lá e davam validação positiva pra ela, e ela pensou, porra, eu nem sou tão bonita assim, e os caras estão me bajulando pra caralho. Daí ela começou a botar dentro da mente dela, não, eu sou linda, eu sou maravilhosa. E daí ela começou indiretamente a competir com aquela mulherada que já estava no padrão. Ela começou a querer se comparar. Daí surgiu a tal sororidade das mulheres.
De querer dizer, não, não, é uma por uma e todas por todas, sabe? Tipo, negócio absurdo. E daí simplesmente ela levou isso pra vida social dela. E daí ela começou a analisar, porra, eu sou uma mulher diferenciada, olha essa foto, olha que linda que eu tô, minhas amigas todas dizem que eu sou linda. Os homens comentam que eu sou linda nas fotos, etc, no meu perfil do Instagram. Então, eu sou uma mulher que eu tenho muito valor na sociedade. E o homem que ficar comigo vai ter que pagar, direta ou indiretamente. E daí ela começa, é aí que começou a segregação dos relacionamentos. Por quê? Porque as mulheres simplesmente, as medianas, elas viram, porra, já que agora eu tô tendo validação que eu nunca tive na minha vida, então agora eu vou aproveitar essa oportunidade para simplesmente extorquir o máximo de caras possíveis. Agora eles vão sofrer na minha mão, não é? Que não é à toa que muitas delas dizem isso nas redes sociais, né? Ah, vou fazer os homens sofrerem na minha mão. Entendeu? Então, assim, tu para analisar essa segregação que elas fizeram nos relacionamentos, daí tu pega agora, taxa de natalidade caiu, o número de casamentos caiu, os relacionamentos não dão certo, duram no máximo 2 anos. Inclusive, tem até vídeo que o pessoal fez. Teve o Third Flingmon, que fez um vídeo bem interessante a respeito da taxa de duração dos relacionamentos atuais. E, cara, não vai passar de 2 anos os relacionamentos. Se passar de 2 anos, assim, olha, sinceramente, cara, é um milagre. Mas voltando ao assunto, as mulheres elas viram, porra, agora nós temos a faca e o queijo na mão, porque nas redes sociais eu tenho o homem que eu quero. E daí ela começou a botar isso na cabeça dela, trouxe pra vida social. Agora eu posso ter o cara que eu quero. Só que aqui que ela se engana. Porque a vida real é diferente. Porque ela pode ser a mulher mais linda do mundo no Instagram, só que daí na vida real, cara, na vida real não é. E daí ela começou, porra, tá, por que que os caras não me dão validação? Sendo que lá na rede social lá eles me dão validação. Só que tem um pequeno detalhe. Aí o feminismo já estava lutando contra ela, contra aquilo que ela ajudou a criar. Porque analisa a situação. A mulherada, ela lutou tanto para conseguir afastar os homens dela, ela fez tanto esforço, que daí foram criadas várias leis. Uma delas é a questão da lei do assédio, que daí simplesmente é aquela lei que se você olhar para uma mulher, ela se sentir desconfortável, ela pode ir na delegacia e registrar um boletim de ocorrência contra você. Só que daí aí que ela não percebeu que, porra, os caras não estão me olhando. Cara, os homens atuais, eles têm medo de olhar para a mulher porque eles têm medo de tomar uma falsa acusação. E isso prejudicou o demônio que ela criou. Entendeu? Essa é a verdade. E daí o que acontece? Ela vendo que ela é uma mulher mediana e etc., ela vai conseguir validação, sim, ela vai conseguir homens para sair com ela, vai. Só que não é todos os caras que vão se interessar por ela. E aqueles caras que não vão se interessar por ela, ela vai partir para as ofensas, ela vai partir para o shaming, porque é o que resta para ela. E aqueles caras que ela conseguir extorquir, cara, cada cara que ela conseguir extorquir vai ser um bônus para ela. Aqui que está a questão das mulheres normais da tua sociedade, as mulheres medianas, porque elas são muitas na sociedade, a maioria delas está solteira, porque a exigência delas é muito alta. Porque é até um nível de psicologia, de algo de se estudar, né, a mulher moderna, porque ela se olha no espelho e ela se vê como uma deusa. E os homens têm que estar de joelhos para se prostrar diante dela, para ela simplesmente selecionar os melhores homens. Só que assim, elas começam a exigir um padrão muito alto e vendo que as mulheres estão assim, do mesmo nível que ela, elas começam a dialogar, tá? E elas chegam num denominador comum do seguinte: cara, olha, sinceramente, eu quero um homem que tem 1,80 m, que tem um carro e uma casa, no mínimo, porque eu mereço isso. Eu mereço. Eu não exijo menos que isso. Entendeu? Daí elas começam a fazer esse tipo de comparativo e daí tu pensa, porra, mas por que essa mulherada tá tão exigente? E é por isso. Porque as redes sociais simplesmente trouxeram essa oportunidade dela se considerar uma pessoa que ela não é, uma pessoa que ela nunca foi. E ela botou aquilo na cabeça, foi implantado na cabeça dela que não, ela é uma mulher diferenciada, ela pode competir com as mulheres 9 e 10, mesmo ela sendo uma guria 5, 6. E daí isso ferou com os relacionamentos também, porque essas mulheres, elas não vão dar oportunidade pro cara que tá abaixo dela ou no mesmo nível que ela. E a sociedade tá assim.
A sociedade é feita por grupos de homens manginas e betas. A maioria dos homens brasileiros são manginas e betas. E se qualquer mulher dá qualquer tipo de validação para ele, ele vai atrás dela. Inclusive tem pessoal da Red Pill, inclusive, cara, teve cara mital casado, cara, olha isso, senhor. Ai, chega a ser um absurdo, cara. Mas tem Red Pill, cara, que diz, não, porque eu sou Red Pill, sou Black Pill e etc. Cara, na primeira oportunidade do cara que tiver de se relacionar, de conhecer uma honradinha, etc. Cara, o cara vai betar e o cara vai entrar no relacionamento. Mesmo que depois ela tire a parte ali das questões financeiras dele, etc. Os homens são muito betas, cara, nessa sociedade. É uma sociedade de homens betas, políticos corruptos, mulheres promíscuas. Cara, como é que isso vai dar certo? Essa é a grande realidade. E só resumindo esse vídeo, as mulheres medianas da sociedade, elas são muitas. Elas exigem muito, elas oferecem pouco, elas acham que os homens têm que estar num nível sempre acima do delas, porque elas não vão querer relacionamentos com ele. Talvez elas até tenham algum tipo de relacionamento com eles, mas apenas casual, na questão sexual ali. E ainda o cara vai ter que estar pagando a conta do restaurante ou pagando o motel que eles vão transar. Essa é a verdade. Ela sempre vai estar querendo sair por cima, sempre extorquindo alguma coisa. Os homens têm que ter consciência disso. Porque as mulheres medianas da sociedade, elas são mais exigentes que as mulheres de padrão social alto. Por quê? Vamos analisar. As mulheres de nível social alto, elas sabem que elas são nível social alto, certo? Porque elas realmente são bonitas. E elas têm a opção de ficar com caras tipo de calibre alto, caras que têm condição social financeira boa. Não é à toa que essas mulheres que ficam extorquindo jogador de futebol, celebridade, etc., conseguem ficar com esses caras e vocês perguntam, porra, como é que essa mulher conseguiu ficar com esse cara? Ela é linda, etc., mas o cara é uma celebridade. Cara, ela ganhou na genética da vida. E as medianas, elas estão começando a entrar no mesmo pensamento das mulheres padrão, mas mesmo elas não sendo, mesmo elas tendo uma beleza mediana. E delas acham que o homem perfeito para elas é um cara que tem que ganhar acima de 10 mil reais por mês, tem que ter 1,80 m, tem que ser um loiro dos olhos azuis ao estilo irlandês. Cara, isso não existe. O brasileiro médio tem um nariz grande, é moreno, é calvo. Essa é a verdade, é pobre. Elas querem muito, elas não oferecem nada. Então assim, pessoal, a beleza da mulher mediana, vocês têm que analisar da seguinte forma. Se ela é uma mulher mediana, ela não tem o direito de exigir. Essa é a verdade, vamos se valorizar. Os homens da sociedade são muito betam pra tudo que é tipo de mulher, cara. Chega a ser um negócio absurdo. Tem que ter consciência de classe. Curtam, se inscrevam e compartilhem.